Que top, Raverins! Acolhe Becede, tudo bem? Tudo na paz, dando continuidade aqui à nossa leitura. Hoje nós vamos aqui para a terça parte. Vamos falar aqui da famosa abertura do Mar de Juncos. Isso, Mar de Juncos, não tem nada de vermelho aqui na Torá. Com a tradução errada do inglês, na verdade, né? Traduziram errado do inglês para o português, né? Fica Cian Road, que no caso seriam os juncos. Aí colocaram o red, né? Ficou Mar Vermelho. Traduções é assim, no decorrer elas sempre se perdem, né? E a gente achando que estava escrito Mar Vermelho na Bíblia, tá? Yam Suf, em hebraico, Mar de Juncos, tá? Então, só recapitulando o que nós lemos ontem até então que o povo ficou com medo, na frente ao mal, o faraó estava vindo atrás. Nós falamos ali sobre os 4 tipos de Yehudim, né? 4 tipos de judeus que se apresentaram ali perante aquela dificuldade, os 4 tipos de pessoas que podemos ser mediante as dificuldades das nossas vidas, tá? E a última mensagem de Deus na parte da porção de ontem tinha sido no versículo 14, que Deus tinha dito que Deus lutará por vocês e vocês devem permanecer calados, né? Em frente ao mar, quando o povo perguntou para Moshe o que eles fariam. E a partir de agora vamos dar continuidade aqui, tá? Vamos lá, ela é uma porção curta, porém ela tem uns segredinhos aqui que eu quero tratar com vocês aqui. Tá bom, Raverim? Vamos lá. Versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo, dando continuidade aqui à nossa leitura diária do Humash com Urashi. Deus disse a Moshe: porque você está gritando para mim? Fale aos filhos de Israel que viaje, você erga seu cajado e estenda sua mão sobre o mar e o dividirá. E os filhos de Israel irão cruzar o mar em terra seca. Eu endurecerei o coração dos egípcios e eles seguirão. Eu serei glorificado pelo faraó e todo o seu exército, suas carruagens e cavalaria. O Egito saberá que eu sou Deus quando eu estiver sendo glorificado pelo faraó, suas carruagens e cavalaria. O anjo de Deus que vinha caminhando em frente ao acampamento de israelita mudou-se e colocou atrás deles. A coluna de nuvem se mudou da frente e se colocou atrás deles. Ela se interpôs entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos israelitas. Havia nuvem e escuridão, e o pilar de fogo iluminou a noite. Eles não se aproximaram um dos outros em toda a noite. Moshe estendeu sua mão sobre o mar, e Deus moveu o mar com um poderoso vento leste durante toda a noite. Ele transformou o mar em terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram no mar sobre a terra seca. As águas eram para eles como muralha à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios perseguiram e vieram atrás dele. Todo o cavalo do faraó, suas carruagens, sua cavalaria foram para o meio do mar. Foi por perto do amanhecer e Deus observou o exército egípcio com a coluna de fogo e nuvem. Ele causou pânico ao acampamento egípcio. Ele removeu as rodas das carruagens e ele os tratou com severidade. Os egípcios gritaram: fujamos de Israel, pois Deus está combatendo por eles contra o Egito. Vamos lá, meus amigos. Hoje eu vou ler bastante comentário do Urash. Quero testar aqui uma experiência com vocês, tá? Se eu consigo trazer o comentário de Urash de uma maneira que nós possamos interpretá-la também, tá? Como eu disse aqui, o Urash ele é o comentarista máximo da Torá. Ele comentou toda a Torá. Tem comentário deles também no livro dos profetas, tem comentário do Urash no Talmud também. Só que o Urash ele explica o literal, o que está ali. Só que muitas das vezes os comentários de Urash parecem bem complexos, né? Mas vamos tentar aqui pegar alguns comentários dele sobre essa parte dessa porção, que são bem interessantes, tá bom? Então vamos lá, no versículo 15 aqui Deus disse a Moshe: porque você está gritando
Aí Dash ele já comenta assim: isso nos ensina que Moshe estava em pé orando. Deus lhe disse: agora não é hora para ficar se prolongando a oração, enquanto Israel está sofrendo. Uma outra explicação. Essa questão depende de mim, não de você. Conforme foi dito no versículo, no que diz respeito a meus filhos e ao trabalho das minhas mãos, você me manda? Então, eu acho que ele traz dois comentários, as explicações sobre o que seria esse versículo que fala que Deus, né, fala para Moshe, porque você está gritando. Rashi comenta que na verdade ele estava fazendo uma tefilá, estava fazendo uma oração a Deus. E Deus está falando para ele que não era a hora para aquilo no momento, né? Que cesse a oração. O segundo comentário já está uma explicação, já eu creio que melhor, em cima, justamente com base nessa questão de Moisés estar orando. Deus fala assim: Moshe, isso não é com você, isso é comigo e os filhos de Israel, né? Ou seja, eles foram criados por mim, é a despeito das minhas mãos. O que você está querendo me mandar? Eu sei o que eu vou fazer, né? Assim que Rashi ele interpreta essa passagem. O versículo 16 continua: e você erga seu cajado e estenda sua mão sobre o mar e ele dividirá. Fale aos filhos de Israel que eles viajem, simplesmente viajem. O que Rashi vem aqui e comenta é o seguinte: eles têm apenas que viajar, seguir em frente. E o mar não vai ficar em seu caminho. O mérito dos seus antepassados e o próprio mérito e a fé que eles tiveram em mim quando saíram do Egito lhes serão suficientes para lhe partir o mar. Então, Rashi ele comenta que simplesmente Deus fala, pede para eles seguir em frente. Sobre o mérito deles, o mérito dos antepassados dele, Abraão, Isaac e Jacob, o mar vai se abrir, eles vão passar em seco. Não tenham medo, apenas sigam em frente. E os filhos de Israel irão cruzar o mar em terra seca. Deus vem e fala aqui agora, continuando, que ele endureceria o coração do faraó para que o faraó o seguissem, né? E através de faraó, Deus seria glorificado. No termo português, ele receberia kavod em hebraico, tá? Ele receberia honra, na tradução literal aqui do hebraico, tá? Receberia honra. E Deus fala no versículo 18: e o Egito saberá que Anohi Hashem, eu sou Deus, né? Eu sou Deus quando eu estiver sendo glorificado pelo faraó, suas carruagens e cavalaria. E aqui vem um versículo interessante. O versículo 19 diz assim: o anjo de Deus que vinha caminhando em frente ao acampamento dos israelitas mudou-se e colocou atrás deles. Amaury, não seria uma coluna de fogo? Não seria uma coluna, uma nuvem? Manifestações dos malachim, manifestações dos anjos. Eu já falei para vocês que uma hora eu vou trazer aqui sobre o canal uma visão dentro do judaísmo, uma visão dentro da própria Bíblia, da Torá, sobre os anjos, tá? E nós sabemos que para tudo no mundo Deus criou um anjo. Existe um anjo no mar, existe um anjo da terra, existe um anjo para cada nação, tá? Existe um anjo para cada planta. Você, aqui vai um segredinho, você quando faz tefilá, você quando faz um abrahá, você cria anjos, tá? Da mesma maneira que quando você faz algo ruim, você cria um malar, um anjo ruim, que é aquele anjo que vai lhe acusar. Ou seja, todos os seus atos, quanto mais você fala as coisas boas, você tem palavras doces, boas na boca, você cria anjo ao seu favor. Tá? Isso aqui é um outro assunto, é um assunto mais elevado, tá dentro da Cabala, Hasidismo, e depois nós adentramos sobre essas questões, continuando aqui. Então, esse anjo que estava na frente do acampamento do povo judeu de Israel, ele se colocou atrás. Por quê? Para fazer a divisão. Vamos continuar aqui. Se colocou atrás. A coluna de nuvem se mudou da frente e se colocou atrás deles. Ela se interpôs entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos israelitas. Havia nuvem e escuridão, e o pilar de fogo iluminou a noite. Eles não se aproximaram um dos outros durante toda a noite.
Corralai-la, tá? Toda a noite. Aqui tem um comentário que eu achei muito profundo de Irache, que ele diz assim. Vamos lá. Versículo 19 e o 20. Eu quero pegar esse comentário de Irache que eu achei muito bonito. Para separar entre a tropa do Egito e o acampamento de Israel e receber sobre si as flechas e as pedras catapultas do Egito, ou seja, ele se colocou atrás para receber o dano que supostamente o povo judeu iria receber. Então, todas aquelas flechas lançadas, catapultas e as pedras que vinham de trás do povo egípcio contra o povo judeu, ela se interpôs para que não chegassem e ferissem os filhos de Israel, os Bene Israel. Sempre a escritura diz o anjo de Hashem, né? O anjo de Deus. Aqui está o tetagrama, o nome de Deus. Vou pegar um comentário bem profundo para vocês aqui. Mas aqui diz o anjo Ha-Elohim, o anjo de Elohim. Então, eu vou falar para vocês assim. Vou ler o comentário e vou falar com vocês. Em todos os lugares em que aparece o nome Elohim, evoca o atributo de julgamento. Isso nos ensina que naquele momento os israelitas estavam sendo julgados e era para serem salvos ou se deveriam perecer com os egípcios. Então, eu acho que aqui ele vem traz um comentário profundo. Que comentário profundo é esse que acabamos de ler aqui? Que, na verdade, a Torá ela usa o anjo, né, de Hashem, ou Malach Hashem, não vou falar o nome de Deus, ou aqui no caso falou Ha-Elohim. Quando você vê na Torá que está escrito Elohim, é um atributo, é o nome que Deus usa, o atributo da severidade. Já quando ele usa Ado-Nai, ele está usando a benevolência dele. Só que aqui a Torá menciona Malach Ha-Elohim, o anjo de Deus, que é o atributo de severidade. Então, Urash ele vem e comenta aqui que, na verdade, Deus estava avaliando se o povo judeu naquela hora, eles tinham um mérito realmente suficiente, se eles tinham a emuná, a fé em Deus, para que eles pudessem ali ser salvos, tá? Aqui vai um assunto interessante, meus amigos. Na Torá, no original hebraico, você vai ver que Deus, às vezes, vai se colocar como o nome no tetragrama, né? O Yud. Não vou falar a letra original, então Yud, Kaf, Yud, K, tá? Para não falar o nome de Deus. E você vai ver que muitas vezes vai aparecer o nome Elohim, ou você vai achar Tzvaot, sabe? Elion. E todas as vezes que na Torá Moshe, ele mudou o nome de Deus, você vai ver que aquele nome tem a ver o atributo que estava sendo usado naquela hora. Infelizmente, no português, nós não conseguimos entender isso, porque ou vai usar Senhor ou vai usar Deus, né? Então, você perde todo o significado daquele texto no original. E Irache, ele comenta aqui que então Elohim, como é o nome de que Deus usa para tratar como julgamento, então ele estava julgando o povo judeu naquela hora. Continuando aqui, então, a coluna de nuvem se mudou quando escureceu e a coluna de nuvem entregou o acampamento aos cuidados da coluna de fogo. Contudo, a nuvem não foi embora, como normalmente fazia, desaparecendo à noite, mas dessa vez ela se moveu foi atrás dos israelitas para escurecer os egípcios. Veja que profundo. Quando o povo judeu estava caminhando, quando eles saíram ali dos Merais, durante os 3 dias ali, Deus intercalava. De manhã colocava a nuvem para proteger do sol e guiar eles no caminho. Quando chegava a noite, essa coluna ela subia a coluna de fogo, que era justamente para aquecer o povo e continuar o seu caminho na escuridão. Só que aqui não. O que Deus fez? Simplesmente a coluna de nuvem ela se pôs atrás e a coluna de fogo se colocou na frente. Elas não sumiram. Tal grande era a proteção de Hashem sobre o povo judeu naquela hora. Versículo 20. E ela se interpôs entre o acampamento dos egípcios. Aqui que eu queria algo muito profundo. Muito profundo. Acho que ele comenta assim: isso pode ser comparado a uma pessoa que andando com seu filho, andando em sua frente, né? Pela rua com seu filho à sua frente. Quando bandidos vieram para capturá-lo, o pai se interpôs na frente dele e colocou o filho atrás de si. Quando o lobo veio atrás dele, então ele colocou o filho na frente.
Mas quando os bandidos vieram de frente e o lobo atrás, o pai colocou seu filho sobre os seus ombros, seus braços, e lutou com eles. Da mesma forma, o profeta retrata esta relação ao anjo protetor de Israel quando os egípcios se aproximaram no mar. Mas eu conduzi a Efraim e tomei-os no braço. Aqui ele está fazendo uma referência a Oséias 1, versículo 13, tá? Então entendam bem o cuidado de Hakadosh Baruch com o seu povo. Deus, ele se colocou aqui a nuvem atrás e a coluna de fogo à frente. Semelhante como o Rashi comentou, quando algo vem à frente do seu filho, você automaticamente o coloca atrás e você se interpõe na frente dele. Assim, quando algo vem, como no caso que ele usa um lobo, você coloca ele novamente na frente, só que quando agora vem os bandidos e o lobo, você coloca os seus braços, você se põe, o protege de todas as maneiras. Era isso que Deus estava fazendo com o povo judeu. Eu não me esqueço de uma cena, só para nós incrementarmos aqui, acho que foi ano passado, não lembro direitinho, se foi no começo do ano que teve um incêndio lá com o carro, teve uma batida, e um pai no meio daquele incêndio, o chão todo pegando fogo, o carro pegando fogo, ele sai com seu filho, com os pés pegando fogo, mas ele carregando o seu filho no braço, ele tira daquele lugar onde estava incêndio ali, estavam pegando fogo, e ele volta. Naquilo que volta, aquele carro explode. É uma cena que não me saiu da cabeça. O cuidado, ou seja, o pai muito menos estava se preocupando se os seus pés estavam queimando, ele só queria tirar o filho daquela situação. Da mesma maneira, Hakadosh Baruch Hu estava fazendo aqui com o povo judeu, com o povo de Israel. E é o que nós vamos ver durante toda a nossa leitura aqui dos 5 livros de Moshe, que agora nós estamos no livro de Shemot, tá? Então, é isso que a coluna de fogo e a coluna de nuvem fizeram proteger o povo judeu. Moshe estendeu sua mão sobre o mar, Deus moveu o mar com um poderoso vento leste durante a noite. Ele transformou o mar em terra seca e as águas foram divididas. Outro profundo, meus amigos. Como eu falei, tem bastante comentário hoje de Rashi aqui. Só um comentário que eu esqueci de falar aqui com vocês, que diz assim que o acampamento dos israelitas havia nuvem, e o acampamento dos israelitas havia nuvem e escuridão, iluminou a noite. Havia nuvem e escuridão para os egípcios, acho que comenta aqui. Iluminou. Isso se refere à coluna de fogo que iluminava a noite para os israelitas e diante deles, como geralmente fazia durante toda a noite, enquanto que a escuridão causada pela coluna de nuvem estava ao lado dos egípcios, ou seja, nessa interpolação de uma para outra, o acampamento dos egípcios viera a ficar escuro, turvo, a nuvem ela cobriu, enquanto havia a luz da coluna de fogo em frente para o acampamento do povo judeu, a coluna da nuvem ela escureceu completamente o acampamento dos egípcios. É o que nós vamos ver um pouquinho mais na frente aqui. Um poderoso vento do leste veio. Isto é utilizando o vento leste, que é o mais forte dos ventos. Este é um vento com que Deus pune os perversos, como está dito. Aqui Irache agora ele vem falar que esse vento, que nós vamos ver várias vezes na Torá, vamos ver nos profetas, um vento do leste é um vento que vem muito forte, tá? Ele aqui vai usar várias passagens para provar isso. Ele comenta, né? Vamos lá. Como um vento oriental os espalhei, que está lá em Jeremias 18:17, vocês podem conferir. Um vento oriental virá, um vento de Deus, está lá em Oséias 13:15. O vento leste quebrou no coração dos mares, está lá em Ezequiel 27:26. E ele falou com seu vento forte no tempo do vento leste, isso aqui está lá em Isaías 27, versículo 8, vocês podem conferir aí todos esses versículos, ou eu posso colocá-los aqui para vocês verem. Vamos analisar as possibilidades, tá? Continuando aqui, então, esse vento que veio do leste, ele já era um vento que Deus usaria para punir outros que se tentariam interpor entre o povo judeu.
E aqui vem o profundo que eu queria dizer para vocês, que eu queria mostrar para vocês nessa aula, que é justamente sobre os milagres, os vários milagres que aconteceram na abertura do mar, tá? Vamos lá. As águas foram divididas, tá? Vou ler para vocês o versículo aqui. O versículo 21 diz assim: Moisés estendeu sua mão sobre o mar e Deus moveu o mar com um poderoso vento leste durante toda a noite. Ele transformou o mar em terra seca e as águas foram divididas. Entendam bem aqui. As águas foram divididas, tá? O Kirashi ele comenta: todas as águas do mundo, para que o milagre fosse conhecido no mundo todo. Meus amigos, entendam bem. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, né? Vou usar o termo para vocês conhecem como Mar Vermelho, o Mar de Junco. Deus não só fez a abertura dele, mas acho ele comenta aqui que todas as águas de todos os mares, todos os riachos, todos os lagos do mundo foram divididas para que todo mundo soubesse o que Deus tinha feito para o povo judeu. Por isso o texto diz Mayam. Eu vou ler aqui para vocês. Vai que o Ramai, ou seja, águas, ele abriu as águas, mas em plural, não foram só a água do Mar Vermelho, tá? Aqui nós vamos ter uma outra interpretação também, fora isso, Kirashi vem aqui e não vai nos comentar. Eu vou ler para vocês depois esses comentários, tá? Eu vou terminar aqui a leitura e nós vamos entrar aqui em todos os milagres que aconteceram dentro do mar, tá bom? Então os egípcios perseguiram e vieram atrás deles todo o cavalo do faraó, suas carruagens, sua cavalaria foram para o meio do mar. Foi perto do amanhecer e Deus observou o exército egípcio com a coluna de fogo e nuvem. Ele causou pânico ao acampamento egípcio, ele removeu todas as rodas das carruagens e eles tratou com severidade. Os egípcios gritaram: fugimos de Israel, pois Deus está combatendo por eles contra nós, os egípcios. O versículo 23 aqui diz aqui uma coisa bem interessante, que diz assim: todo o cavalo do faraó. Por que não está aqui todos os cavalos de faraó? Rashi ele comenta aqui que a palavra cavalo ele está no singular no hebraico. E que para Deus era apenas como se fosse um cavalo todo o exército do faraó. Tem um comentário aqui sobre a questão do amanhecer, que eu já não vou entrar muito em detalhe, porque ele vai comentar dentro do hebraico a divisão das três partes da noite e a divisão das três partes do dia, tá? Que é usada dentro da Torá, que é usada dentro da Bíblia. Nós não seguimos, né? Quando eu falo assim, nós é o calendário secular, os judeus, eu procuro seguir dentro do que está na Torá. A noite e o dia ela é dividida em três partes. Então, quando vem aqui perto do amanhecer, Beash Moret, que quer dizer que são em três partes que era dividido, tá? Não é isso que eu quero pegar com vocês aqui. Esse assunto aqui ele é mais. Esse aqui é um assunto mais técnico. Eu quero continuar aqui com vocês. Diz assim que a coluna de nuvem descia e fazia o solo do mar tornar-se como barro, e a coluna de fogo a fervia, de modo que os cascos dos cavalos se deslocavam. Vamos lá. Diz assim que o povo passou o mar em terra seca, ou seja, era para estar como se fosse uma lama. A parte do caminho que Deus abriu para o povo judeu, só que não. Só que atrás a nuvem ela umedeceu a terra, fez como se ficasse barro. E diz que a coluna de fogo ele fervia. Então o que acontecia? Os cavalos não conseguiam prosseguir. Dessa maneira, Deus causou espanto e pânico dentro do exército do povo egípcio. Como que pode, dentro do mar, Deus ter aberto o mar, o povo de judeus está passando numa terra seca e logo atrás dele aquela nuvem deixou que a terra ficasse ali úmida e formasse como se fosse um pântano, de maneira que os cavalos não conseguiam
levar as carruagens, tá? Vamos voltar aqui. Vou terminar e vou entrar nos milagres que aconteceram dentro do mar. Vamos lá. Os egípcios gritaram: fujamos de Israel, pois Deus está combatendo por eles contra o Egito. Só que eu quero pegar com vocês esse aqui, ó. Versículo 25. Ele removeu as rodas das carruagens e ele os tratou com severidade. Deus removeu as rodas das carruagens dos cavalos. Tá? Arashi, ele comenta aqui que, na verdade, o fogo que estava protegendo o povo judeu queimou as rodas das carruagens. Novamente, o fogo pertencia a uma lar de Deus, então foi a mando de Deus. Entendam bem aqui comigo que Deus tratou agora com severidade aos egípcios. Por quê? Porque eles haviam tratado o povo judeu com severidade no Egito. Deus agora estava pagando a eles o que eles pagaram ao povo judeu. Tá? Não esqueçamos, essa é uma passagem muito comum, mas eu só vou adentrar aqui, mas isso é para a porção de amanhã. Deus vai castigar os egípcios justamente como ele começou a fazer com o povo judeu, que era jogar os seus filhos no rio Nilo. Deus vai jogar os egípcios dentro do mar. E ponto. Agora eu quero falar aqui com vocês sobre o assunto dos milagres que aconteceram dentro do mar. Para nós encerrarmos aqui. Amigos, é conhecido dentro do judaísmo, né, sobre o Midrash e outros comentaristas, sobre os milagres que aconteceram ali dentro do mar. A gente só acha que abriu-se o mar, o povo passou, não. Entendam bem, nós lemos aqui, era noite quando Moshe levantou as mãos e as águas do mar abriu, tá? Eu não comentei com vocês aqui que, na verdade, o povo havia se jogado no mar, tá? E um homem da tribo de Judá, Nashon Hanaminadav, ele havia se jogado dentro do mar. Vamos pegar aqui só para a gente não comentar o nome da pessoa, não comentar o nome errado. Meus amigos, eu falei certo o nome, é Nashon Ben Aminadav. Ele foi o que se lançou em frente ao mar primeiro, acreditando, porque como eu lia com vocês no começo, Deus falou, pede para ele seguir em frente, então ele foi, tá? Então aqui para nós encerrarmos, eu vou falar com vocês aqui sobre a questão dos milagres que aconteceram ali dentro do mar. Não foi só a abertura, não foi só a coluna de fogo e nuvem que inverteram os papéis, tá? Mas toda a travessia do mar ali, ela foi constituída ali por mais 4 milagres, tá? Milagres, na verdade, dentro de milagres. Então, a primeira coisa que acontecia ali é que nós lemos que, na verdade, diz que as águas foram abertas. Então, não era só sobre a água do mar, todas elas, mas também se comenta que abriram-se 12 caminhos dentro, para que cada uma das 12 tribos, né, a Shevatim, as tribos podiam cruzar ali. Então eles não foram só num caminho único, então como eram 12 tribos, você vai ver que elas estavam separadas na saída. Então quando o mar abriu para não ver aquela montoeira, né, todo um por cima do outro, Deus abriu, foi 12 caminhos dentro do mar. E diz aqui que a direita, né, e a esquerda, nós chegamos a ler que a direita e a esquerda eram como se fossem muralhas de águas, né? Só que elas era como se fossem congeladas. Só que ali também, Deus havia feito como se fosse um túnel. Deus protegeu o povo também por cima, como se fosse um túnel, para que ainda não chegasse as flechas nem as pedras do povo egípcio, né? E então eles acabavam sendo protegidos por essas colunas de águas também. Deus também ali, ele colocou anjos, né, para protegê-los dentro do túnel, protegessem eles na entrada e na saída também Deus colocou. O terceiro milagre que aconteceu ali era que se algum das crianças, ou algum menino judeu, ou alguma menina judia, ela tivesse fome, ela tivesse sede, o que acontecia? Ela colocava sua mão dentro do Yam Suf
Aí ela pegava aquela água, ela podia beber. Diz assim o Midrash que na verdade brotava uma fonte de água. Então ficava congelado, mas eles podiam pegar ali para beber, porque era um caminho longo. Você viu que eles começaram a atravessar a noite, e o versículo diz que na manhã eles estavam terminando, que foi quando os egípcios conseguiram adentrar ao mar. Então, era uma caminhada longa, as crianças poderiam ficar cansadas, com fome, e dessa maneira ela conseguia beber água, né? E da mesma maneira também um quarto milagre, se a criança começasse a chorar com fome por causa daquela grande travessia, aquele caminho longo, Deus fazia com que nas paredes ali do mar congelado aparecesse imediatamente uma maçã, uma romã, e a criança, ela ficasse com vontade, a sua mãe poderia muito bem colocar a mão e pegar e dar para o seu filho, tá? Então, esses são os vários milagres que aconteceram ali dentro da abertura do mar, tá? É isso que eu queria deixar para vocês hoje. É uma porção muito interessante, tá? Nós vamos ter aqui algo fenomenal também depois, nós vamos comentar, tá? E o livro de Shemot, ele começa assim como vocês estão vendo. A criação do povo judeu foi uma criação vinda em meio à tribulação e à dificuldade, faz nascer o povo escolhido de Hashem, o povo que Baruch Hashem até hoje está aqui conosco e o que nos traz a verdade de Deus ao mundo, tá? Amigos, eu quero agradecer, tá? Um Todarabá, muito obrigado por estar aqui nos acompanhando. O canal, como eu disse, vem crescendo cada vez mais, Baruch Hashem. Eu sei que mais pessoas estão vendo e que essas palavras, a verdade da Bíblia, a interpretação correta está chegando a mais pessoas e assim a Emuná vai crescer mais, ela vai entender e vai conhecer ao verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. Amigos, fiquem com Deus. Ótima terça-feira. Mais uma vez, muito obrigado, Toda Rabá e Lehi Traot. Tchau, tchau. A gente se vê amanhã, se assim a Kadosh Baruhu permitir.